Estação de Negócios, sempre entrevistando pessoas, curiosidades, para você que é empreendedor, para você que está começando, para você que quer meter o pé na estrada e está faltando coragem. Aqui a gente vai trazer conteúdo sempre para você, para fortalecer esse teu espírito de luta, e você vai detonar na tua carreira, tá bom? E hoje estou mais uma vez com a minha companheira Raquel, mas que hoje vai se chamar diferente, né, Raquel? Hoje é o Rachel, né? Rachel! Para não dar confusão aqui, né? Sejam muito bem-vindos. Mais um programa que estamos fazendo com muito carinho para vocês empreendedores aqui na Estação de Negócios. Hoje com convidadas muito mais do que especiais, né, Niltinho? Hoje temos duas convidadas aqui do segmento jurídico que vai trazer muita clareza e luz para informações importantes para a gente, né? Eu acho que a gente pode chamar isso hoje de duas irmãs, dois caminhos com uma grande conexão de empreendedoras, né? São duas pessoas especiais, nós já falamos ali fora, batemos muito papo, falamos de muita história, de todos os assuntos, e realmente é enriquecedor o que essas duas fazem, e que são duas coisas totalmente diferentes. As duas são totalmente diferentes, não dá para entender, mas vamos lá. A Raquel, Ingrid, Rebeca Ingrid... Eu queria saber de vocês, pra gente começar, num jantar, se alguém perguntasse quem são vocês duas, e eles não soubessem nada de vocês, como vocês definiriam vocês? Claro que eu me definiria como a irmã mais nova, né? Gente, mas essa piada não para. Vamos lá. Acho que você pode começar, vai. Tá, sem problema. Então eu vou propor um desafio para vocês. Raquel fala da Rebeca. Ah, nossa! Defina tá a Rebeca. ótimo. Amei, adorei. É mais fácil, eu acho. Se eu fosse apresentar a minha irmã para uma pessoa que não a conhece, eu ia dizer que a Rebeca é advogada. Acho que isso é um dado muito importante da personalidade dela desde algum tempo. Diria que ela é também uma pessoa muito forte, de muita personalidade, muito estudiosa, uma pessoa muito boa de se comunicar, de trazer ideias, de trazer muito empolgada, se interessa por coisas novas e uma pessoa que não fica parada. A Rebeca tá sempre em movimento e isso é muito interessante. E uma ótima mãe também, não posso negar. Uau, que linda descrição, eu gostei muito. Rebeca, quem é Raquel? Olha, eu me lembro da Raquel muito nova ainda, sendo a mesma pessoa que ela é hoje, obviamente que com os traços mais lúdicos. Então, eu vou citar uma frase dela e tá prestes a dormir ainda na cama, depois de ter lido alguns livros pequenos ainda, para a época, muito criança, acho que devia ter uns 7 anos de idade, e ela falando que os olhos dela estavam marejados. Então, isso me mostra muito quem é a minha irmã. Minha irmã é uma pessoa poética na vida dela mesma e em tudo que ela faz. Tudo que ela faz tem um brilho especial, ela traz uma luz diferente na nossa família, ela escreve, ela interpreta porque ela é Instagrammer, né? Ela tem um canal no Instagram sobre literatura russa, então, sem dúvida nenhuma que ela respira a arte. Mas hoje ela pinta também, ela tem se dedicado a novas formas de expressão artística. Já vi, pinta e borda. Então, é uma pessoa muito especial e que, sem dúvida nenhuma, traz uma referência artística para nossa família e para minha vida também. Assim. Tocou num começo legal. Tocou num começo legal. Porque, assim, as pessoas, quando nós estamos falando de empreendedores, de empresários, de CEOs em grande empresa, a gente está falando também de pessoas, né? Pessoas que têm uma vida, que têm família, né? E a grande curiosidade é de onde veio, como começou, quem é sua família,
quem são os pais? Você sofreu influência na sua profissão através de seus pais ou não, através de algum parentesco? De onde vocês vieram? Vocês são daqui mesmo? De onde vocês são? Eu posso começar essa também, de novo? Tá. Porque nesse gancho já de falar da irmã, a Rebeca sempre foi uma referência muito grande para mim. Eu trabalho com literatura, com livros, em várias instâncias. Já trabalhei em diferentes áreas, mas eu me lembro claramente que quando eu fui fazer a minha faculdade, quando eu fui escolher o que eu queria fazer, eu lembro muito da Rebeca me aconselhar a fazer letras, falava que combinava comigo, que era uma faculdade de pessoas cultas, de pessoas ligadas às artes, e isso falou muito forte para mim. E na nossa casa, onde os nossos pais não eram leitores, né? Eu me lembro muito claramente da Rebeca empolgada com as coisas que ela aprendia na escola, nas aulas de literatura que eu ainda nem tinha, e ela vir me contar, ela que me dava livros. Então, quando eu terminei meu mestrado, eu fiz questão de dedicar para ela, porque a Rebeca foi realmente a minha porta de entrada para o mundo da literatura. Pensando nisso que você falou, né, Niltinho, de como a origem é importante. Tenho certeza que quando a gente ali mais nova, juntas, pensava no futuro, a gente não imaginava chegar onde chegou, mas estavam justamente nessas sementes que a gente plantou naquela época, esse crescimento que veio para nós, né, em áreas tão distintas de trabalho, mas sempre encontrando esses pontos de convergência. Uau, que lindo! E como as raízes, né, da família têm forte influência sobre a nossa vida, né? E isso é muito importante, né? Isso é importante para o mundo dos negócios, porque a formação de base vem da família, né? Então, você foi a base para ela e Com que certeza. lindo, né? Você provavelmente é referência hoje para os seus sobrinhos, para filhos, né? E para a próxima geração, Sim, né? sem dúvida. E você, conta um pouco pra gente, então, dessa referência familiar e dessas raízes. Eu fui professora de Direito uma época e eu sempre dizia para os meus alunos que quem estava ali na faculdade de Direito tinha duas referências para aquela escolha. Uma referência de ter sofrido algum tipo de constrangimento, algum tipo de abuso, porque é estatístico que isso ocorre, ou uma outra referência que é um sentimento muito grande por justiça. Seja por algo que aconteceu na infância ou aconteceu na família, que vivenciou e que trouxe esse sentimento muito forte em fazer justiça. Eu acho que esse segundo ponto diz respeito a mim. Então, eu tenho isso, eu tenho isso inato, mas está relacionado a referências familiares, a ter vivido com uma avó que educou 5 filhos viúva, depois uma mãe que se separou muito cedo e teve que sozinha e junto dessa avó também me educar e depois tomar novos caminhos, mas veja que o sentimento de justiça sempre esteve muito presente, tanto na defesa da minha mãe, da minha avó, e assim me acompanhou. Você é uma pessoa muito justa mesmo. Então, e eu preciso de propósito, sabe? E existe propósito naquilo que a gente faz na advocacia. Existe muito propósito. Então, eu acho que enquanto eu estiver encontrando propósito, eu estou no caminho, na carreira certa. A gente canalizando um pouquinho mais, já que você entrou no assunto já da profissão de vocês, do que vocês fizeram, nós temos aqui duas coisas totalmente diferentes, né? Mas impressionante como elas se completam, quebram o pau também, porque são duas opiniões totalmente diferentes, e isso é muito legal, porque se ensinam e aprendem entre si. Com né? certeza. Porque é um grande desafio. A Rebeca, advogada em várias frentes, vai falar pra gente algumas frentes que ela faz. E a Raquel, que é formada em letras e literatura, né? E também tem outra atividade que também a gente vai falar depois. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho por que cada uma ingressou dentro desse nicho, né? E qual é a paixão dentro do que faz. Pode... Eu começo? Pode começar, não. Bem, eu acabei fazendo letras, realmente foi uma sugestão da Rebeca, quando eu estava decidindo o que fazer no vestibular.
Eu sempre tive uma inclinação para ler, escrever, sempre foram coisas que eu gostei muito de fazer. E não sabia muito bem como escolher, como transformar isso em profissão, mas eu sabia que eu não queria ter uma profissão convencional. O que é engraçado, os caminhos da vida. Eu acabei, durante um tempo da minha vida, sendo professora em escola, que é uma profissão super convencional, mas que sempre me fez muito bem também. Mas eu gostei muito de ter ido fazer letras, porque é um curso muito amplo. Em letras você pode trabalhar pode estudar e ser professora, pode estudar e trabalhar em editoração, que é o que eu faço hoje. Você tem uma gama de possibilidades a partir do estudo da expressão, da formulação do texto, justamente da escolha certa das palavras. Então, tudo isso o curso de letras me deu com bastante assertividade. E, além disso, a área da literatura, que sempre foi, enfim, a minha maior paixão. Eu sou uma pessoa muito ligada ao texto literário, à produção artística de forma geral. Então, a escolha foi a partir desse processo. Agora, da paixão para virar profissão é uma etapa diferente, né? Muitas coisas acontecem para que a gente transforme uma paixão numa profissão. Hoje eu já tenho alguns anos de estrada e posso dizer que a paixão, às vezes, é o de menos dentro desse processo. Desse processo do trabalho, né? Desse processo de se colocar numa carreira. Eu trabalho hoje numa editora de livros, então eu trabalho nesse processo que é muito misterioso para grande parte das pessoas, né? O editor, ele é uma figura um pouco secreta, um pouco discreta, o que também não combina tanto com a minha personalidade, mas aí isso eu compenso de uma outra forma, que eu já conto para vocês. Mas eu tenho essa área, então, editorial, na qual eu faço a seleção dos títulos que a editora em que eu trabalho vai publicar. Eu faço contato com agentes estrangeiros, eu preciso conhecer escritores que estão aqui no Brasil e estão procurando um espaço. Eu gosto muito desse trabalho, por exemplo, eu já fui a feiras em Frankfurt, em Bolonha, na Itália, e lá você tem contatos com os agentes, você conhece as novidades, você precisa entender o mercado editorial aqui no Brasil, por isso que eu digo que a paixão é só uma parte, não adianta nada eu sou apaixonada por um livro que não vende, né? E aí não vale, é um negócio. Então existe também esse processo de entender o mercado, como ele se profissionaliza. O mercado editorial hoje no Brasil é um mercado muito grande, que movimenta muito dinheiro. É só ver como as livrarias andam cheias, né? Quem passa no final de semana numa livraria percebe, não tá as moscas. Então é interessante, principalmente aqui nas grandes capitais, ver esse mercado se aquecendo e cada vez mais eventos literários, mais escritores vindo conhecer o Brasil. É muito interessante de ver. Pode falar, desculpa. Não, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? A gente tem um olhar muito superficial, né? Sobre a editoração, né? Sim. Então, é muito bacana conhecer os bastidores, né? Justamente porque o profissional do editorial é essa pessoa meio de backstage, né? Ele tá por trás. Ele é o maestro que vai fazer aquilo tudo acontecer, mas de uma forma muito discreta, pro livro brilhar. E aí, finalizando para passar a palavra para você, Rê, eu compenso um pouco isso de uma outra forma também, que é justamente a internet, no Instagram. Eu tenho uma conta no Instagram na qual eu publico bastante conteúdo sobre literatura. Eu dou aulas também sobre literatura para quem quer começar a ler mais, para quem quer conhecer mais sobre, principalmente, o universo da literatura russa, que é a minha especialidade, foi na qual eu fiz o meu mestrado lá na USP. Então, eu também tenho esse outro espaço, que aí esse é de aparecer. Eu não consigo nem imaginar a literatura russa. Me parece muito difícil. A única coisa russa que eu gosto é a vodka. Isso já está muito dentro da literatura russa. Não tem livro russo sem vodka. E Rebeca, agora, o avesso do avesso. Sobre o que é? Vamos lá. A tua escolha. Exatamente. O que me motiva. As tantas frentes que você faz. O Brasil é um país de oportunidades na área jurídica, né? Todos os dias surgem oportunidades na área jurídica. E as oportunidades são, muitas vezes, derivadas de crises. E eu gosto de ver a crise como uma excelente oportunidade, não só de reconstrução, mas também de você ampliar a sua atuação, né? Então, a gente
Vou dizer que eu comecei as minhas pós-graduações com direito constitucional. E tem uma visão do direito constitucional que a Constituição ela é o Sol e os outros códigos são os planetas. E tem as outras leis que circundam esses planetas, mas que são relevantes também, mas tudo tem que ser visto através desse sistema solar, através desse sistema constitucional. Constituição permeando todas essas interpretações. E a Constituição brasileira é incrível. Para mim, é uma das melhores do mundo. Tem tudo ali dentro, tem tudo. Mas tem direitos fundamentais, direitos humanos, direitos de primeira, segunda dimensões. Se a gente estudar por meio da Constituição, a gente vai achar o sistema jurídico do Brasil o mais bonito do mundo, né? O Supremo Tribunal Federal é muito cobrado nesse sentido. E os ministros do Supremo são muito vaidosos e aclamados, porque, na verdade, tem ali como papel fundamental o seu guardião da Constituição. Então, assim, dentro disso, e olhando para o Brasil, um país que todos os dias a gente tem notícia de corrupção, ou tem notícia de emendas parlamentares que são utilizadas hoje como um poder de troca entre o legislativo e o executivo. A gente, portanto, falar em ética e falar em moralidade nesse país muitas vezes a gente não encontrar ética e moralidade nas leis que são criadas para atender a determinados interesses, mas não da sociedade. Então está aí, olha, assim, brevemente falando, está posta uma situação que, para um advogado, é muito animador, digamos assim, é muito instigante. A Raquel, eu sei que você ia fazer uma pergunta, mas só para eu dar continuidade ao que ao texto enriquecedor que a Rebeca fez agora, se nós temos uma Constituição muito bem escrita, muito clara, por que se existe tanta divergência entre juízes? Por que se divergem tanto? Eu comparo, é uma comparação meia tosca, não sei, talvez não. A Bíblia é clara, mas se interpretam de formas muito diferentes. Muito. A Constituição é a mesma coisa. A gente vê toda hora divergências, debates políticos entre esquerda, direita, centro, discutindo sobre uma coisa que é clara. E me explica sobre isso. Vamos lá. Hoje a gente tem um estudo chamado jurimetria, que é exatamente um estudo que mede as decisões do judiciário. Mas que judiciário, né? Olha, aquela vara decide desse jeito, né? Ou aquele juízo, vara na Justiça do Trabalho, juízo na Justiça Comum, decide desse jeito, aquela turma do tribunal decide dessa forma, aquela câmara do tribunal decide dessa forma, e assim vai. O estudo da jurimetria é exatamente porque, num cenário como esse, em que a gente tem decisões tão diferentes, o que esperar de cada lugar, até para dizer para o nosso cliente, olha, caiu ali, pode ser que a decisão seja essa, a gente vai ter que buscar o tribunal. Na verdade, assim, existe uma interpretação conforme a Constituição, existe uma interpretação que é difusa, que todos os juízes podem interpretar a Constituição, existe uma interpretação concentrada da Constituição, que só os tribunais superiores, o Tribunal Superior do Trabalho, no que tange ao direito do trabalho, e o Supremo Tribunal Federal, em última instância, para todas as questões constitucionais, pode dizer o que é o direito constitucional. Mas, num primeiro momento, o juiz de primeira instância também. Então, se o advogado ou se a parte, ela parar a ação ali na primeira instância ou na segunda instância, a gente vai ter ali como a decisão sacramentada constitucional. Só que a gente pode levar isso até o Supremo Tribunal Federal, em que a gente já conhece as decisões. O problema é como fazer isso subir até o Supremo Tribunal Federal, que não é fácil, é muito difícil e existe um motivo político para isso. São muitas ações, é um custo muito grande que movimenta esse poder judiciário. Então, assim, é muito custosa essa ação para chegar até lá e às vezes é sobre um valor ínfimo, sabe, que a parte está buscando. Mas isso para mim não se justifica. Não se justifica, ainda que a questão econômica, política, em detrimento do direito.
Afinal de contas, a gente está buscando o poder judiciário para fazer valer um direito. Mas a gente tem essas justificativas, sabe? Que são justificativas econômicas, justificativas políticas, muitas vezes para paralisar uma ação numa primeira instância e não ver o seu direito ser o mesmo do outro que conseguiu ir até a última instância, digamos assim. E quando já existe uma jurisprudência sobre um determinado assunto, ainda assim você pode subir para o Tribunal Superior ou você tem que parar ali, tipo, já tem uma jurisprudência e ponto final, não tem o que fazer? Depende. Em alguns casos, você vai poder sempre levar. Uhum. Em outros, quando é uma jurisprudência que é uma súmula vinculante, nesses casos, vincula todas as outras esferas judiciais. Vincula, mas o juiz pode decidir de forma diferente. Enquanto aquela súmula não virou vinculante, até pode, mas depois, hoje mesmo, eles não querem mais saber de decidir diferente, sabe? É um processo a menos, a corregedoria está no pé, está querendo saber quantos processos aquele juiz tem, então já decide de acordo com a súmula vinculante mesmo. Mas... E a jurisprudência já está ali para isso também, né? Mas então, jurisprudência, o significado de jurisprudência digamos que você tem uma coletividade de decisões uma coletividade de ações sobre um determinado assunto que devem ser decididas dessa forma porque assim pensa a maioria dos juízes. Mas a jurisprudência é só um caminho para você saber como manejar a sua ação. Isso não quer dizer que isso não se modifique no meio do caminho. Pode mudar a jurisprudência de uma hora para outra. Então, vale a pena judicializar? Às vezes, sim. Depende. Legal. Ouça sempre seu advogado, porque ele está atento ao que está acontecendo. Agora, uma jurisprudência com súmula vinculante, aí é diferente. Eu vou dizer um caso agora que, para mim, olha, algumas coisas no Brasil, elas tiram a nossa esperança de forma momentânea, né? Porque às vezes vem outras e nos fazem renovar a esperança. Mas hoje eu acabei dando uma entrevista e na pauta estava sobre a questão da aposentadoria e o governo Lula, o Lula junto com a Haddad, ter falado que vamos liberar os valores para os aposentados que foram vítimas recentes dos golpes, né? Porque não vai ter teto para esse caso. Não vai ter teto para esse caso porque a gente precisa fazer justiça para eles. Mas recentemente a gente teve ações que foram manejadas na justiça, buscando que fosse feita a justiça econômica e social com aqueles que tinham dinheiro do FGTS e que esse dinheiro no FGTS ele não foi corrigido de forma adequada e o dinheiro do FGTS deve ser corrigido de acordo com a TR e a TR ela foi 0 numa época em que houve inflação. Olha, e aí a gente manejou essas ações esperando que, olha, os valores vão ser corrigidos, porque não tem cabimento. A gente juntava laudos e mais laudos de peritos e economistas falando que não fazia o menor sentido o nosso dinheiro que está parado no FGTS. Por quê? Porque a legislação exige que o nosso dinheiro fique parado ali no FGTS e, de acordo com a lei, tem que ser corrigido pela TR. A TR foi a 0, houve inflação, o nosso dinheiro, portanto, ele foi corroído pela inflação, mas não pode ser corrigido porque a TR foi 0. E é uma lei, ela tem que ser atualizada toda hora, de acordo com a inflação, e se ela não for atualizada, então que se lasque aquele que tem dinheiro no FGTS, só que nem tem opção de colocar em outra conta, numa conta num outro banco, tem que ficar na Caixa Econômica, rendendo ali de acordo com a TR. Bom, entramos com essas ações. O que decidiu o Supremo Tribunal Federal para todas as ações que ficaram paralisadas? Decidiu-se que, nesses casos, olha, a lei é que determina o que deve ser feito. O juiz não pode dizer o que pode ser feito nesse caso. Então, a lei não disse nada, foi 0 mesmo o valor da TR naquele momento. Todos perdemos as ações. E agora vem com essa emenda onde não tem um teto assim, quem a gente que vai apurar isso? Se a jurisprudência não é uníssona, a gente também não vê um país uníssono, sabe? Não tem fundamento uníssono para o que a gente vê ocorrer todos os dias. Enfim. E se for entrar nesse debate, um país de uma política
complicadíssima, complexa. de enfrentamento, Muito complexo. né? Onde as pessoas, a população acaba sendo sempre sendo prejudicada, pelo menos na minha visão, né? Porque sim. enfrentamento não é legal. Gente, é impressionante o que gera de assunto com essas duas que estão aqui. Mas vamos botar o STF num recesso por enquanto, porque eu queria saber como é que você, Raquel, inventou de entrar para a literatura, assim, o que o livro, olha que muda, o livro ele nasceu na tua vida ou ele entrou como um gibi? Boa pergunta, Nilton. Olha, na verdade, entrou como um gibi, sem dúvida. Li muito história em quadrinhos, lia muitos livros da Rebeca. Ela me passava livros que estavam muito acima da minha capacidade de leitora, porque ela gostava. Lembro muito disso, assim. Então, esse gosto foi vindo a partir desse estímulo muito pontual, assim, que eu tinha em casa, também no colégio. Mas o que eu acho que mais despertou mesmo isso para mim como profissão foi já mesmo dentro da faculdade, quando eu comecei a estudar literatura russa. Eu acho que essa foi uma diferença bastante relevante no meu percurso como profissional, porque a partir daí eu percebi um ambiente diferente, um lugar pouco explorado, mas que parece tão distante, mas que é tão próximo. Existem questões de constituição de sociedade mesmo, entre Rússia e Brasil, que são muito interessantes de se aproximar. O Brasil é um país com uma tradição muito grande de leitura e recepção dos grandes autores russos, como Dostoiévski, como Tolstói. Então, é interessante perceber as pontes que existem entre esses dois universos, entre Brasil e Rússia, e como elas também se manifestam a partir da cultura, a partir da arte, a partir do cinema, a partir da literatura. Então, eu consigo perceber, a partir dessa mudança, ou melhor, desse enfoque que surgiu dentro da minha carreira, um diferencial para, de fato, trabalhar dentro desse universo da literatura russa, que é o que geralmente espanta as pessoas, né? Todo mundo quer saber se eu sou de família russa, enfim, e não, nada, né? Eu aprendi a falar russo na faculdade, fui para a Rússia a partir da minha bolsa de mestrado, enfim, fui me especializando a partir do estudo, que começou de curiosa mesmo, dentro das oportunidades que eu tive na Faculdade de Letras. E quando você fala de literatura russa, me soa muito curioso, né? Quais são as principais referências que você tem? Assim, o que vocês mais falam dentro da literatura russa? O que desperta nos brasileiros de uau, isso aqui é muito interessante, vou me aprofundar mais nisso? E aí, quando você foi para a Rússia, isso se potencializou? Você já tinha isso ardendo dentro de você? Conta mais sobre essa parte. É uma ótima pergunta essa, na verdade, porque acredito que exista uma recepção da literatura russa aqui no Brasil bastante singular e que passa, na verdade, através de uma pessoa muito importante nos estudos russos aqui no Brasil, que se chama Boris Schneiderman. Boris Schneiderman é um russo ucraniano, né, soviético, que veio para cá, imigrado, como vários outros na época da Segunda Guerra ainda, veio para cá e ele foi quem fundou o curso de russo na Letras lá na USP. E o Boris Schneiderman virou um tradutor de referência dentro dessa área e começou a fazer traduções muito boas de grandes clássicos da literatura russa. Então, muito da nossa tradição de recepção bastante quente eu digo assim, de livros que ainda estavam saindo na Rússia, às vezes no período da perestroika, do fim da União Soviética, abertura de arquivos, e já estavam sendo traduzidos aqui a partir desse esforço do professor Boris. Então, isso colocou o Brasil num lugar muito interessante nesse processo de recepção de conhecimento da literatura russa. Quando eu comecei a estudar literatura de forma mais profissional, né, então na universidade, e especialmente no mestrado, eu já
já podia contar, como todos nós podemos, com uma grande gama de autores traduzidos aqui. Quase todos os grandes autores do século XIX russo, que são essas grandes referências que eu citei, o Tolstói, Dostoiévski, Turgenev, Chekhov, a gente já tem esses autores traduzidos em ótimas traduções direto do russo. E durante muito tempo não foi assim. Nem só aqui no Brasil, em muitos outros lugares. Por exemplo, os textos russos chegavam via França. E aí é uma coisa engraçada, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler Dostoiévski, por exemplo. Ele é conhecido por ser um escritor muito importante porque ele traz questões muito profundas do debate moral, do debate religioso. Ele é um escritor que é lido muito fora do curso de letras, no curso de direito, no curso de filosofia, de psicologia. Grande parte da teoria do Freud, por exemplo, ele constrói a partir das leituras que ele faz de romances como Crime e Castigo, Irmãos Karamazov. Então, ele tem um acesso muito interdisciplinar, justamente por trazer temas que a Rebeca estava trazendo agora mesmo. A questão de moralidade, de justiça, do que é certo, numa situação de embate moral, né? Duas coisas que você acredita que se tornam conflituosas. Como decidir? É esse tipo de embate o Dostoiévski traz, em calhamaços e em livrinhos. Às vezes a gente fica achando que literatura russa precisa ler 1000 páginas, não necessariamente, mas também tem esse universo sim, não vou negar. Deixa eu te perguntar, algum projeto assim editorial te marcou muito? É uma pergunta, e uma continuidade disso é: você já se inspirou e já fez alguma coisa baseada no que ela escreveu? Olha, que interessante. Com certeza, eu tive alguns projetos editoriais muito importantes para mim. Eu acho que o meu projeto editorial mais importante foi numa das primeiras editoras que eu trabalhei, que se chamava Kozak Naif. E lá a gente trabalhava com livros muito artísticos, muito bonitos, do ponto de vista gráfico, inclusive. E nesse projeto, nessa editora, eu trabalhei num projeto de edição dos contos completos desse escritor russo, que se chama Lev Tolstói. O Tolstói é um escritor muito importante para o pensamento mundial. Apesar dele ter escrito ficção sobretudo, por exemplo, isso eu acho que eu nem sei se já te contei, Rê, ele foi uma das pessoas que se correspondia com Gandhi. E foi com Gandhi e foi com Tolstói que o Gandhi decidiu que a sua defesa ia ser a não agressão. O Tolstói era vegetariano, ele era contra qualquer tipo de violência, extremamente religioso. Hoje se fala muito que o Tolstói era um anarquista cristão, que tinha uma outra interpretação da Bíblia, foi expulso da Igreja Ortodoxa Russa, justamente por ser contra as autoridades, acreditava que a igreja tinha que ser muito mais horizontal do que vertical. Enfim, é uma personalidade muito interessante. E eu trabalhei, então, nesse projeto, e foi um projeto incrível, com a tradução do Rubens Figueiredo, que é um dos grandes especialistas hoje em tradução de literatura russa. Então, enfim, com certeza essa foi uma produção que me marcou. Agora, pensando na segunda parte da resposta, né? O que eu li da Rebeca que me marcou, o que eu li da Rebeca, ninguém leu. Eu li todos os diários que a Rebeca escreveu. Fê Maria, eu quero ler! E eu aprendi muito! Empresta pra mim! Não estão sob minha posse, não sei onde estão. Mas eu li muita coisa. Mas ela tem essas informações confidenciais. E foi muito bom, porque é isso, a Rebeca é a minha irmã mais velha. Posso então. ler, Não foram Incendiados. O que é uma ótima resposta muito russa também, porque eles queimavam muitos manuscritos por lá. Então eu li muitas coisas que a Rebeca escrevia íntimas, e a Rebeca sempre foi uma pessoa muito transparente comigo, sempre me contou muitas coisas da vida dela, nunca me disse que eu não tinha acesso às coisas que ela escrevia. Rebeca escrevia poemas, escrevia pequenas histórias, escrevia coisas sobre a vida dela, e eu aprendi muito lendo tudo isso e vendo os percursos da minha irmã, que estava sempre 2 passos na minha frente, né? É interessante que a gente pode discordar em muita coisa, e eu acho que a gente tem visões de mundo que convergem e que também se afastam em muitas coisas. Mas existe esse aprendizado mútuo, e eu acho que vinha especialmente quando eu era bem mais adolescente, né? Era bem formativo. E divertido. E como que você vê esse contraste entre o seu mundo literário e o mundo jurídico da sua irmã? Excelente pergunta. Eu acho que isso molda muito as nossas visões. Assim, eu acho que a gente tem Enfim, você pode me interromper a hora que você quiser. Eu acho que a gente tem
uma base muito similar, que eu acho que essa busca por justiça é um olhar muito similar para solidariedade mesmo, mas uma solidariedade não de resolver questões do momento, é uma coisa mais profunda mesmo, de mudança social. Eu acho que eu aprendi também muito com a Rebeca nesse aspecto, mas a gente tem visões, formas de abordar as questões que são bem diferentes. Eu acho que o direito, aí, enfim, vou falar por você, depois você me diz se é verdade ou não. Mas eu acho que o direito traz para a Rebeca um pragmatismo muito grande. A Rebeca vê um problema e ela tenta solucionar. É muito engraçado, porque ela age assim em questões muito básicas, sei lá, onde a gente vai jantar. E ela sempre tem uma resposta, tem um pragmatismo mesmo na hora de resolver as coisas, problemas familiares que a gente tem. Rebeca tem planos de ação, ela tem uma forma proativa de lidar que eu acho que eu sou um pouco diferente. Trato uma as coisas... solucionadora de problemas. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que eu olho as coisas de uma forma um pouco mais... É difícil falar de mais si, analítica, né? talvez. Talvez, acho que um pouco olhando mais para sensibilidades, como é que a pessoa vai receber essa informação. A Rebeca vê uma solução e é um rolo compressor. Prática. Exato, e eu fico um rolo compressor verdade, na melhor sim, das... Eu me identifico das expressões. muito com ela e vejo que essa sua sutileza Isso. é o que falta em quem é solucionador de problemas, né? Porque a gente é Exatamente. muito prática e às vezes a gente é agressiva de ser prática, né? Porque, é assim que faz desse jeito que dá certo. É óbvio que é desse jeito. É óbvio. E aí você já tem um olhar mais sutil de, olha, se você fizer dessa forma, talvez dê certo, né? Então, eu acho que eu me preocupo um pouco com contraste. essas subjetividades, assim, como é que essa pessoa vai receber essa informação? Qual será que é o melhor jeito da gente falar? E aí, quando eu tô pensando nisso, a Rebeca já gravou 30 áudios. Mas eu vou- putz, não deu tempo. Rebeca Ingrid. Eu gosto desse nome, viu? É maravilhoso Rebeca mesmo, é Ingrid. icônico. Ingrid é o nome da minha filha também, viu? Então, escolhi bem, acho muito bonito. É verdade. Rebeca, e você já editou algum conteúdo do mundo de direito ou do mundo corporativo? Nossa, se eu editei algum conteúdo. Eu acho que eu edito todo dia, né? Se você pensar numa petição de um estagiário ou numa petição de da equipe, eu acho que eu edito todo dia. Todo dia. Interessante. E você lembra, então, aí, daquilo que você editou? Alguma E coisa ela edita muito... meu também, já editou alguns artigos, né? Já editou, verdade. Então, mas me conta assim, nesse teu mundo aí de estar sempre editando alguma coisa, né? Toda hora tá acontecendo uma coisa nova. Me conta uma coisa esquisita, estranha ou diferente que aconteceu nesse caminho. Tá. Vou contar vou contar algo que eu já contei em sala de aula porque eu acho muito curioso. Eu estava indo fazer uma sustentação oral no TJ de São Paulo, que é o Palácio da Justiça. O TJ de São Paulo chama Palácio da Justiça, o local onde ele está no principal prédio do Tribunal de Justiça hoje, porque tem alguns outros além daquele. Mas onde você faz sustentação oral é lá. E eu tinha dado aula a semana toda, ido ao escritório a semana toda, e era numa sexta-feira, mais ou menos. Eu acho que quinta ou sexta-feira, no fim da semana. E eu me vesti e peguei os sapatos. Sabe quando você deixa os sapatos assim, no banheiro, fácil para pegar, para sair? Eu acho que porque eu tinha usado na noite anterior, alguma coisa assim. E ele era um sapato de oncinha, sabe? Só que tu tinha mais de um sapato de oncinha. Claro, quem não? Né? E a minha roupa era preta, a minha calça era preta, eu pus o sapato de oncinha e fui. Com pressa, porque você tem que chegar às 9 da manhã. E fui. Chegando lá, eu parei o carro do outro lado e fui atravessando ali a Praça da Sé a pé, porque o estacionamento para quem é da Associação dos Advogados, no Jockey, no prédio do Jockey. E aí eu pus o carro ali, que o Jockey em São Paulo tem um estacionamento ali no centro, coloquei o carro ali. Fui atravessando a pé a Praça da Sé. Quando eu percebi que o meu pé, sei lá, não tava igual, sabe? Juro. Não tava igual. E eu continuei andando. Quando eu olhei pro meu pé, eu tinha um pipitu que era inteiro de oncinha. E eu tinha um pipitu, que é um sapato, a gente falou que ia falar de sapato, né, Ray? Chegou. E eu tinha um outro pipitu, que era...
Ele tinha uma fivela bem dourada, assim, no meio, sabe? E eu olhei pro meu sapato, e mais alto. Eu olhei um de cada pé. Ai. E tudo bem, só que tudo bem mais ou menos, porque super. quando você vai fazer a sustentação oral, a única coisa que aparece, porque você coloca uma beca preta, que é aquele Uma toga, né? é uma toga, mas como parece um vestidão, né, fechado aqui. Uma capa. Uma capa enorme, preta até o pé. A única coisa que aparece, o que é? O sapato. O sapato, que era de oncinha. Um de Então, quando eu cada. tava e eu precisava ser muito séria, né, na sustentação oral. Será até que pra você não fez reverter a propositalmente situação. para chamar atenção? Olha, eu vou te dizer que Afinal, faria era de novo, oncinha. porque deu muito certo. Porque você tinha que ser o centro das atenções daquele determinado momento, Como naquele não? momento. Eu sei que eu falei, vou comprar um sapato aqui na Praça da Sé mesmo, né? Praça da Sé cheio de camelôs e tudo mais. Eu falei, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Quando eu cheguei, eu fui até o banheiro, me olhei bem, me maquiei, passei um batom, falei assim, respira e vai. Você vai ter que ser tão eloquente que ninguém vai olhar pro seu pé. Isso. Não é? Lógico. Assim foi e deu tudo certo. O desembargador pediu, chamou o processo, vistas do processo e deu tudo muito certo. Maravilhosa. Sapatinhos da sorte. Gente, falam que eu... Porque a competência não tá aqui. Exatamente. E quem ganhava a discussão em casa? Entre Quem nós ganha? duas, Quem ganha a discussão em casa? Sempre a Rebeca. Mentira. Ninguém. Até porque eu desisto rápido. Não existe rápido. Ela acaba ganhando, então. De quem ela conversar. Com quem ela conversar. Não tem jeito. É a doutora Rebeca em ação, Não tem né? como, não tem como. Sobre literatura russa, não. A gente nunca ia debater muito sobre isso. Eu não sou boba, né? Não vou entrar nessa. Nem entra, né? A Rebeca, me fala hoje do teu escritório aqui em São Paulo. E eu também, você me comentou lá fora que também atua no exterior. Que também tem uma atuação no exterior. Poxa, Legal. que coragem essa de entrar para advogar, para fazer direito num outro país, né? Apesar de Portugal ser muito próximo a nós, mas para mim as coisas são totalmente diferentes. Você tem leis diferentes, é totalmente diferente. Como foi isso? Como foi essa ideia maluca e como você está atuando hoje ainda? Ótima pergunta. Nada muito simples de responder. Quanto tempo a gente tem? Não! 2 minutos. Temos a eternidade, dividimos em 2 capítulos. Não, vamos lá. Rapidamente, as coisas não são tão desconectadas, pelo contrário, o mundo ele é globalizado, ele é conectado. O Brasil tem relações com Portugal desde sempre, existem tratados internacionais desde que o Brasil existe. Então, Portugal e Brasil têm uma relação muito forte, do ponto de vista jurídico, sem dúvida. E a gente tem escritório também em Tel Aviv, e aí é uma curiosidade. Eu tenho um grande amigo, que hoje é sócio do escritório, que fez uma transição de carreira. Ele foi presidente da Associação de Procuradores do município, aqui em São Paulo, depois nacional dos procuradores do município, mas nacionalmente dessa associação. E ele teve um dado momento que ele fez a Aliá, que é a volta do judeu para Israel. E foi embora. Ele saiu, então, do cargo de procurador do município e assumiu um cargo na Embaixada Portuguesa em Tel Aviv. Quando ele assumiu o cargo na Embaixada Portuguesa em Tel Aviv, ele percebe uma relação também de Brasil com Israel, que é a seguinte: o Brasil e Israel são os países que mais buscam cidadania portuguesa. E ele trabalhava na Embaixada Portuguesa. Por quê? Porque existem muitos judeus sefaraditas, que são originários ali daquela região de Portugal, Espanha, tanto que vieram para o Brasil e, portanto, eles têm direito à cidadania portuguesa por uma questão de reparação histórica, uma lei de reparação histórica, não importa a quantidade geracional que vocês, o número geracional que você está, para buscar isso. Era uma lei
era uma lei, porque isso já se modificou, mas era uma lei de reparação histórica, e os judeus também podiam, portanto, pedir a cidadania portuguesa. Isso, para um judeu, é extremamente relevante, até porque os judeus investem no mundo inteiro, mas, sem dúvida nenhuma, Portugal é o país mais barato para se investir na Europa, para aquisição de terras e etc. É interessante, do ponto de vista... Aqui é um programa sobre empreendedorismo, né? Sim. Então, é muito interessante empreender na União Europeia por meio de Portugal. Tem muitos incentivos, né? É muito interessante. Primeiro, porque Portugal é um país, para nós, né, para o brasileiro, fala o mesmo idioma. Então, isso você já transpõe uma barreira da língua. Super importante. E segundo, que Portugal tem o custo médio mais barato da União Europeia, mas tem todos os benefícios de ser um país europeu. Então, você pode, por meio de Portugal, empreender na Europa inteira, como você pode também vir, eventualmente, a sediar a sua empresa ali, para que isso aconteça. Então, assim, além de outras situações, né? Então, a União Europeia disponibiliza muitos recursos financeiros para determinados fins que saem anualmente. Isso é muito interessante para quem quer empreender, né? São as chamadas licitações, como tem aqui no Brasil. Quando você tem muitos recursos financeiros liberados da União Europeia em Portugal, digamos que Portugal não utiliza quase nada desses recursos. Eles voltam depois para a União Europeia. É muito dinheiro que volta para a União Europeia toda hora. O brasileiro é um empreendedor por natureza. O judeu também. O israelense, muito. Tá? Então, mas o israelense não... Conta para a nossa audiência, então, um dos caminhos que ele tem para ele poder empreender lá fora. Tá. Bom, vamos lá. O nosso escritório, ele já trabalha com reestruturação empresarial, tá? Reestruturação empresarial é uma das maneiras mais inteligentes, sobretudo depois, nesse período pós-pandêmico, de você não fechar as portas, tá? De você não despedir seus empregados, de você não desistir do caminho de empresariar. Porque a gente não está falando só de empreendedores, já estou falando de empresas mesmo, né? Bem consolidadas e tudo mais, e que sofreram com a pandemia. Você precisa buscar novos mercados, você precisa de alternativas, às vezes, inclusive de dinheiro, de busca de dinheiro. Não é? O dinheiro no Brasil é muito caro. Dinheiro fora do Brasil, não necessariamente. E, então, você tem caminhos alternativos por meio dessa possibilidade de internacionalizar a sua empresa. Muitas indústrias fecharam as portas à época do segundo governo Dilma, que não precisavam ter fechados. Essas indústrias internacionalizaram. Algumas indústrias internacionalizaram aquela época e se deram muito bem. Até empreender, continuando no Brasil, sabe? Mas internacionalizando a sua empresa. E hoje também é um caminho. Internacionalizar a sua empresa para continuar em pé. A gente está vendo essa taxação do Trump, a gente está vendo uma série de movimentos internacionais acontecendo que vai ter repercussão no Brasil. Não adianta, a gente não está sozinho. A gente sofre impacto o tempo todo das ações. O tempo todo. Deles, né? E óbvio que vai equilibrar essa balança aqui no Brasil, porque o agro é sempre um caminho de equilibrar a balança, né? Quando taxou a China vai olhar para quem? Os meus produtos industrializados que iam para os Estados Unidos, que é o maior comprador, vou jogar para o Brasil. Vai ter um impacto positivo? Vai. Só que por quê? Porque a China também vai começar a comprar mais do Brasil. Uma relação comercial que vai aumentar. Mas a nossa indústria vai sofrer impacto. Impacto esse negativo. Exatamente. A balança vai equilibrar. Mas, Rebeca... Mas a indústria... Mas nós somos muito commodities. Sim, nós somos commodities, mas não São Paulo, né? Não, São Paulo não é só commodities. Não, São Paulo não, fala Brasil. E aí tem a indústria química. A indústria química no Brasil é super importante. A indústria química, ela pode sofrer impactos com isso. Então, a gente tem que pensar em internacionalizar como caminho, sim. A gente não pode ser só commodity. A gente não pode só... Não pode, eu estou dizendo, mas o Brasil muito forte. Muito. Mas até no... Enquanto nós temos que mandar
600 containers com grãos, eu sei. os Estados Unidos manda um container com iPhone. A China, né? A China, os Estados Unidos. Sim, mas o que eu quero dizer assim, no universo das commodities, existe necessidade de uma mecanização hoje, cada vez maior, né? Desde que a gente saiu do governo Lula, na verdade, que teve um boom das commodities, das exportações, a gente passou a um ambiente que antes era familiar das commodities para um ambiente muito mais profissional. E isso fez com que a gente mecanizasse mais. E a gente tem indústria para isso, sabe? É igual os fertilizantes que a gente importa tanto da Rússia, mas a gente tem indústria aqui no Brasil. A indústria química, a gente poderia fomentar mais a nossa indústria aqui no nosso país, sabe? E às vezes o caminho é internacionalizar, por muitos motivos. A gente pode falar de dumping social, a gente pode falar de dumping. Então... Presta atenção, vai ter mais programa, viu? Não vai ter jeito, nós vamos ter muito assunto aqui para poder conversar. Mas agora eu queria que a Raquel falasse para nós. Quem é a mais organizada e quem tem mais abas abertas no computador? Descreve as duas. Nossa, é difícil isso, hein? Porque Quem tem 1000 abas abertas no computador? Eu acho que organizada, nenhuma das duas é muito, assim. Não é muito nosso forte, não. A gente deixa isso para os nossos outros irmãos, talvez. Agora, abas no... Eu tenho muitas. Eu não sei, você tem, Rê? Eu tenho muitas. Mas eu organizo por temas. Não sei se isso ajuda de alguma abas forma. na mente? Quem tem mais abas na mente aberta? Difícil. Nossa, são tantas. Mas talvez a Rebeca mais, eu acho. Que você é mais. É mesmo? Eu ia falar isso porque você ainda tem a aba Ana, que é uma grande aba na sua mente, É uma né? aba que tem várias abinhas. Tem essa questão, né? Isso é novo. A maternidade eu acho que traz essa... 365 mil assuntos para resolver, né? Entende? Produção, vem aqui, faz favor pra gente. Vamos comemorar aqui, porque esse bate-papo foi muito rico até agora. Foi muito legal. A produção vai dar uma força pra nós aqui. Vamos trazer aqui um brinde, porque essas daqui, ó. Vamos colocar essas daqui. Eba. Ai, que delícia. Eu acho que tem muita coisa para brindar, né? Tem muita coisa para brindar, porque o papo foi muito enriquecedor. Acho que dá pra gente marcar uma segunda, um Quincas, que é o nosso patrocinador Flora. Aqui, que Esse é nosso grande parceiro. Esse é o nosso chopp de Vocês vão ver que delícia que é isso. Não é chopp, é vinho frisante de pêssego. Ai, que delícia! É delicioso. Que legal! Eu prefiro vinho mesmo. Né? Que chopp. Negativo, produtor. Pode largar a latinha aí. Negativo, não vai... De pêssego maravilhoso. O produtor querendo dar no pé, ela vai lá. Teu negócio é lá, do lado de lá. Aqui do lado de cá é com nós que vamos brindar. Viva! Com a mão esquerda, a mão do coração. É com a esquerda, com a mão do coração? Com a mão do coração, brinde do coração. Viva! Obrigada, gente. Maravilhosas. A gente que agradece. Mas eu queria fazer uma pergunta para elas antes de você encerrar. Você queria ou quer? Eu gostaria, se você me permitir. Porque você falou que quer encerrar. Eu não falei isso. Não? Não, eu não disse que era encerrar. Disse apenas que tem conteúdo para muita coisa. Tem, né? Então tá bom. Eu gostaria de saber se vocês já cogitaram escrever um livro, você do mundo jurídico, suas histórias, suas experiências, você da sua área. E se vocês já cogitaram escrever um livro juntas, contando as histórias, as diferenças, as igualdades e falar permear sobre o mundo de vocês. Começa você agora, vai. Nossa, vamos lá. Não. Se nunca pensaram, já ficou a ideia. Já fica a dica. Nunca cogitei em escrever um livro sobre mim na área jurídica. Eu vejo isso acontecendo, mas eu não acho que eu sou tão interessante. Assim, acho muita gente... É um país de advogados, né? Advogadas e tudo mais. Eu gosto de ouvir os casos dos meus clientes. Eu acho que, nesse sentido, eu sou melhor ouvinte. Mas, com a minha irmã, eu já pensei em vários projetos, até um café filosófico no escritório, e com relação à literatura
escrita por mulheres, não é? A gente tinha pensado sobre isso. E, enfim, essa caixa ainda... Ela tá então, aberta. eu completo, porque Uau. essa pergunta tem algum projeto que tá para sair do papel? Acho que tem um projeto acontecendo, né? Tem um projeto acontecendo. É impressionante como Que gosta de lindas. gerar curiosidade, né? Não entrega a rapadura, não passa o pedaço do pão, de jeito nenhum. Vamos fazer um bate-pronto com elas aqui. Vamos. O programa tá muito divertido, tem muita coisa que eu queria perguntar ainda, tá? Tem muita coisa que eu queria perguntar, mas a isso a gente pode até fazer um segundo episódio aí com vocês, porque tem muito conteúdo aí pra gente falar. Então, a gente vai fazendo, vocês podem responder as duas, tá? Tá. Pensar numa aqui. Reunião às 8 ou um brainstorm às 22? Ai, brainstorm às 22. Não sei mais. Não, reunião às 8, eu mudei. Eu prefiro reunião às 8, com reunião certeza. às 8, eu mudei. Há 10 anos atrás, um brainstorming às 22. Eu estava numa sala de aula na universidade, um brainstorming às 22. Tava no ambiente. Mas reunião às 8 hoje é... Organizo o dia. não, maravilhoso. Livro impresso ou e-book? Impresso sempre. Impresso. Nossa, as duas concordaram, hein? Puxa, é difícil isso, hein? Estresse com cliente ou prazo editorial apertado? Nossa, eu prefiro prazo apertado do que estresse, com certeza. No prazo a gente sempre se vira, não? Estresse com cliente. Você prefere do que prazo apertado? Você é tão boa de prazo. Então, mas eu não gosto de prazo apertado. Por isso, né, que ela é boa de prazo. Estresse com cliente. Boa. Tribuna ou livraria? Difícil, hein? Nossa. Eu amo livraria, mas eu gosto muito desse espaço de falar também, né? De poder trazer uma ideia para o debate. Então, acho que eu vou escolher tribuna. Tribuna com cheirinho de livro, assim. Isso, excelente. Cheirinho de livro. Então, para completar, formal ou informal? Eu sempre prefiro informal. Eu prefiro informal, porque a forma, na verdade, ela não é uma verdade, né? O informal é que traz a verdade em si. É uma capa. Quanto menos capa, melhor. Boa. Pode ir. Café ou vinho para resolver um pepino? Ah, boa! Para resolver um pepino, vinho. 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 Ah, boa, Raquel, muito boa. Maravilhosas, elas concordaram. Olha lá, Quase tudo. para a câmera de vocês, eu quero, olha aqui. Agora elas vão dar um recado para você que quer empreender, ou para você que já tem o seu negócio, ou para você que está tentando mudar a chave na sua vida, ou para você que está passando por uma situação de perrengue e não sabe para que lado vai, porque a vida é consciência, tem que estar sempre consciente, pés no chão, saber o que vai fazer. Então, elas vão dar um recadinho para vocês agora aí, que vai ajudar bastante, eu tenho certeza disso. Eu posso começar. Eu acho que uma dica que eu dou para quem empreende hoje é não abrir mão desse espaço da fabulação. Eu acho que muitas vezes quando a gente tem um negócio, eu tenho um negócio também, a gente fica muito atento àquilo que vai dar certo, àquilo que vai trazer um resultado, àquilo que é imediato, o que eu posso aprender hoje para aplicar hoje. E eu acho que um negócio é muito mais do que isso, e um negócio com significado é muito mais do que isso. Então, não abrir mão desse espaço do lúdico, não abrir mão da ficção, não abrir mão das artes, não abrir mão do contato humano, daquilo que humaniza e transforma um negócio num projeto. Eu acho que isso é muito importante. Então, o empreendedor gosta muito de ler livro que vai ajudar no negócio. Eu vou te propor uma coisa, não leia, porque a maioria desses livros não vai te ajudar no seu negócio. Mas se propõe a ler uma ficção, por exemplo. Quando a gente lê sobre os outros, quando a gente vê outras pessoas, verdadeiras ou não ficcionais, a gente aprende muito sobre nós mesmos também. Então, eu acho que a minha dica é essa. Eu vou usar duas palavras aqui que eu ouvi antes, a minha fala é depois, eu posso. Consciente e conteúdo.
Então, minha fala é para o advogado, para a advogada que quer empreender. Legal. Sem consciência e sem conteúdo, que a gente tem hoje uma série de pessoas que recém saíram da universidade falando muito e teatralizando demais. Esse é o meu ponto de vista. Porque para você resolver um problema de um cliente, você precisa se debruçar sobre esse problema. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa se dedicar. E você pode ter saído da faculdade, sim, mas você precisa estudar. Você precisa ter conteúdo, consciência e conteúdo. Portanto, a melhor forma de você se tornar um bom advogado, do meu ponto de vista, assim como eu acredito que um bom médico hoje, é não segmentando o corpo. Não segmenta o corpo. Se você arrumar um lado, você pode derrubar o outro. Se você olhar de forma completa, toda, talvez você encontre a melhor solução, que nem sempre é aquela que o cliente está buscando, mas é uma solução melhor que resolva problemas ainda mais profundos e que às vezes ele nem sabe que tem. Portanto, hoje, a visão holística, nada segmentada, porque o direito a gente estudou como se fosse, vamos dividir o direito em ramos. Isso é só do ponto de vista pedagógico. O caso, ele não é assim. Ele não é necessariamente só de família, ele pode ter um problema tributário aí no meio, ele pode ter um problema trabalhista aí no meio, e aí vai, tá? Então, quer resolver um problema? Estude, empreenda nesse sentido, estudando, se debruçando, se dedicando a cada caso que aparece no seu escritório. Sem cortes e sem remendos, a gente fluiu aqui de forma orgânica, um papo delicioso, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Raquel, eu quero complementar o que as duas falaram. Primeiro, que eu achei fundamental o que a Raquel disse. Sem propósito, não tem empresa. A empresa ela precisa de um propósito para existir. E o propósito é a essência do dono. Então, se essa essência ela não vai para fora, vai ficar ali no superficial. Então, precisa do propósito, né? Então, se você não tem, ainda não descobriu, busca na sua essência, na sua história, nas suas raízes, qual é o seu propósito, né? E lá você vai encontrar o seu verdadeiro motivo de empreender, qual que é o impacto que você quer gerar, né, na sociedade, nas pessoas, no mundo, qual que é a transformação que você quer trazer para fora. Então, você realmente precisa desse lúdico que a Raquel falou, né? Então, e eu peguei para mim essa dica de vou estudar então um pouquinho mais, deixar um pouco de lado esses livros para empresas, dicas para empresas, e estudar um pouquinho mais da literatura, né, sobre o que você trouxe aqui pra gente. Inclusive, fiquei com a curiosidade da literatura russa agora. Eu quero me aprofundar um pouco nisso. Dá até um jingle aqui, de Raquel para Raquel. E agora, complementando o que a Rebeca trouxe, ela trouxe voltado para o direito, mas em todas as áreas. Sim. É muito fundamental e necessário que você estude. Sim. O tempo todo, e o mercado está em constante transformação e mudança. Então, a gente precisa se debruçar sobre os assuntos, sobre os temas, o que está acontecendo, o que aquela opinião política mudou no cenário econômico. Deixa eu me aprofundar nisso aqui, deixa eu entender, deixa eu saber o que está acontecendo, não só pegar uma opinião pelo que me passaram, né? Então, se aprofunde, estude, seja qual área for que você esteja atuando, você precisa estudar e se debruçar realmente sobre aquele assunto para você ser melhor, né? Não do que ninguém, mas melhor do que para você mesmo, para o seu próprio negócio, né? Então, elas foram para elas não perderem o voo, temos impecáveis. que terminar, senão elas vão acabar perdendo o voo. Foi sensacional. Obrigado, queridas. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada pelo enriquecedor. convite. Obrigada por essa experiência incrível com a minha irmã do lado. Sim. Se foi enriquecedora para quem estiver ouvindo, imagine para nós. Sim, é Primeira verdade. vez que isso acontece. É. E obrigada àqueles que nos ouvirem. Sim. E que nos ouvirão. E é isso. Sim. Muito bom. Obrigada. Estamos chegando ao fim de mais uma Estação de Negócio. E, gente, como me surpreende esse programa. Ele muda de página
mas com histórias totalmente diferentes e é muito enriquecedor. Tanto que nós que fazemos o programa, saímos daqui e vamos lá fora fazer um brainstorm contando o que a gente buscou, o que a gente conseguiu, o que a gente colheu de magnífico, porque são pessoas diferentes que a gente encontra aqui, de nichos diferentes de mercado, que empreendem de forma diferente e que são cases de sucesso, como essas duas irmãs que nos surpreenderam desde lá de fora até aqui dentro e já moram no nosso coração, com certeza. Vamos ficando por aqui, mas a Estação de Negócios sempre traz um negócio legal para você, então você fica atento que nós vamos trazer. Fica com Deus e até a próxima.